Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia e Fé. E hoje nós vamos fazer um react do canal Para Que Possamos, né? O título é A Igreja Adventista é Exclusivista, né? É um programa Mira da Verdade que os adventistas têm no seu canal, né, televisivo Novo Tempo. E o Leandro Quadros, né, um pastor, pseudo-pastor, né, que não é pastor para mim, no caso, para a maioria das igrejas, ele é um falso profeta porque crê em outro evangelho, né? Ele prega uma outra doutrina. E vamos ver os argumentos dele querendo inculcar na cabeça dos evangélicos, reformados e pentecostais, né, saudáveis, que a igreja adventista não é uma seita. E os motivos, né? Porque não é exclusivista. Aí a gente vai rebater alguns pontos aqui. Vamos fazer um vídeo curto de 15 minutos no máximo, reagindo aqui e fazendo algumas considerações sobre a fala do Leandro Quadros. Vamos assistir. A igreja adventista é uma igreja exclusivista? A primeira pergunta que ele fala, é, né? uma igreja exclusivista. Vamos ver. Professor, o que a Bíblia fala sobre isso? E não, eu quero que você fale, a igreja adventista ela é exclusivista mesmo? O que é exclusivista, né? A crença de que a igreja adventista crê que ela é a única igreja verdadeira no mundo e que os únicos salvos serão os adventistas. Verdade. Obviamente, o exclusivismo é uma característica de um movimento sectário. E muitos acabam, ao saberem da doutrina adventista sobre a igreja remanescente, eles acabam confundindo as coisas. Já que a igreja adventista crê ser a igreja remanescente, isso estaria, diríamos assim, dizendo, entre outras coisas, que os adventistas creem que são os únicos salvos. Mas eu garanto para você, amigo telespectador, isso é uma mentira com todas as letras maiúsculas. E eu posso citar para você algumas fontes a respeito. Isso é uma mentira com todas as letras maiúsculas. Eu vou citar aqui algo de Ellen White, primeiramente, por ser cofundadora do Adventismo e por ser considerada profetisa não canônica no Adventismo. Tá no livro O Grande Conflito. É uma citação que eu uso muito, então por isso que eu vou lembrar dela. Tá? Esse livro é considerado para os adventistas como uma extensão da Bíblia. Se você não lê O Grande Conflito, você não é um cristão, muito menos adventista. Esse mesmo Leandro Quadros, eu tenho um vídeo dele aqui, depois eu vou colocar aqui, se eu achar eu coloco no vídeo aqui. Ele diz o seguinte: você como adventista, se você não leu alguma coisa de Ellen White durante o ano, você está a caminho do inferno. Palavras desse mesmo pastor que está dizendo que a igreja adventista não é exclusivista. Ou seja, se o adventista não lê um livro dela por ano, já está caminhando para o passinho. Ele fala uma coisa pejorativa. Ainda mais nós, evangélicos tradicionais reformados, entendeu? Que não consideramos ela nem como um livro cristão, literatura cristã. Outro detalhe, irmãos: ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. Como nós lemos Charles Spurgeon, como nós lemos o bispo R.S. Wiley, R.S. Sproul, né? Temos outros, John Piper, a gente literatura cristã para a nossa edificação, não como doutrina para a igreja. Então eles se consideram, sim, realmente, assim como os Testemunhos de Jeová, assim como a congregação cristã no Brasil, assim como os católicos, né? Ele fala que é mentira, mas infelizmente ele sabe que não. Porque eu já vi de um adventista dizendo assim, eu falei em vídeo anterior,
um pastor da Adventista pode pregar na minha igreja, que eu sou membro da Igreja Batista regular? Aí disse, não, pode pregar. Agora, um pastor adventista, um irmão batista, um pastor batista, ou presbiteriano, assembleano, congregacional, pode pregar numa igreja adventista? Eles negativo, não pode. Mas por que não? Não, porque vocês não creem na nossa doutrina, então vocês, quando chegar lá, vocês vão querer refutar, como se a gente fosse pregar numa igreja, para refutar, por exemplo, como se eu fosse pregar numa assembleia, eu ser reformado, ser convidado para pregar numa Assembleia de Deus, e eu chegar lá e fosse falar do dom de línguas, do cessacionismo, entendeu? Um pastor que é pregador da palavra de Deus, um missionário, jamais vai colocar doutrinas no culto, e sim uma exposição bíblica. Então, não é isso. Mesmo se a gente colocar, apresentar um sermão, aqui o sermão é falando sobre a salvação em Cristo, só bíblico, exposição bíblica. Eles não aceitam porque eles têm, como as demais igrejas, Babilônia. Eles não querem que as igrejas foram, escolhidas por Deus. Então quer dizer que nossos irmãos, desde a Reforma Protestante, todos são Babilônia, para eles. Vamos ver o que é que ele vai dizer aqui. Páginas 383 e 449. Só para você perceber que coisas que críticos dizem sobre o Adventismo simplesmente não faz sentido, tá? O que eu recomendo para você, amigo telespectador? Que você vá a livros adventistas para você descobrir aquilo no que os adventistas realmente acreditam. Aí sim, para fazer uma apologética, sim. Na internet... Não, na internet também tem muita coisa mentirosa. Uma bobagem atrás da outra, tá? Porque ele quer descredibilizar alguns canais, como o canal que eu estou reagindo aqui, Para Que Possamos, enfim, tem outros que eu não lembro aqui de qual. Ele quer descredibilizar, mas geralmente 99% dos canais apologéticos contra as Testemunhas de Jeová, CCB, né, Adventistas, Espíritas, nós usamos os próprios materiais da seita. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, no meu outro tablet, não sei se a câmera vai pegar, ó, vários livros que eu tirei do site ellenwhite.com. Tá aqui, o material adventista, todo em PDF, né? Não tem como ser adulterado, a não ser que a pessoa tenha um programa, algum hackeio e tudo, né? Mas todos são adventistas, entendeu? Então não tem essa desculpa. Tá aqui, ó, todo o material adventista aqui, ó. Assim como tem um das Testemunhas de Jeová, que é Despertai. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui eu baixei rapidinho no site da Torre de Vigia. Então, assim, ele quer descredibilizar, dizer que tudo que tem na internet é mentira, né? 1%, né? Eu sou ex-iurdiano, eu era da Igreja Universal. Então, eu não vou aqui num vídeo ou numa palestra, né, de pregação apologética mentir no púlpito. Eu não vou dizer o que a Igreja Universal não fazia. Eu vou dizer que a Universal é uma seita, falava com demônios, pedia seu dinheiro, pedia sua casa, pedia seu carro, pedia seu tudo, não falava sobre graça, entendeu? É uma igreja exclusivista, é uma igreja de teologia da prosperidade. Eu falo isso com convicção porque eu passei 10 anos lá. Agora não posso mentir. Dizer que pastor pede sangue no altar, pede para tirar seu sangue, pede para, sei lá, você fazer algum ritual em casa, né? Ritual de magia negra. Isso aí eu não vou mentir, para denegrir a instituição, né? Mas ele quer descredibilizar alguns canais que nesse aqui, Para Que Possamos. Eu recomendo o canal do Rodrigo Custódio, tá? Um canal apologético, ex-adventista, muito bom, materiais excelentes, sou seguidor, né? Então, que você siga também o canal aqui do Para Que Possamos, né? Para você descobrir por que o adventismo está mais à vista no YouTube. Porque é uma igreja que tem muito material e seus pastores, seus líderes estão constantemente na internet. E tem uma falsa profetisa ainda. Essa senhora aqui, ó, que se diz, né, profeta de Deus, né? E eu perguntei até um adventista. Ah, então quer dizer que Deus escolheu uma profetisa somente para o adventismo ou para outras igrejas? Não, só para o adventismo. Quer dizer que Deus é exclusivista? Eu vi da boca de um adventista com graduação totalmente esclarecido, ele disse para mim.
Não, a Ellen White é apenas uma profetisa para a igreja adventista, exclusivista, quer dizer que Deus é exclusivista e faz acepção de pessoas. Quer dizer que para a Batista, para a Presbiteriana, não teve ainda. Então, primeiramente, o grande conflito, página 383. Sagrado para eles. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? É uma pergunta que Ellen White faz e agora ela dá a resposta. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Para Ellen White, a maior parte dos filhos de Deus não está na igreja adventista. A maior parte dos filhos de Deus está no mundo protestante, inclusive na igreja católica. Ela fala na página 449. Quer ver, ó? Aqui, ó. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim fazendo estava a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Então, a ideia de que o adventismo é uma religião exclusivista é uma mentira. Então, a ideia de que o adventismo é uma religião exclusivista é uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. Nós cremos, sim, que somos uma igreja remanescente para pregarmos o evangelho contextualizado nas 3 mensagens de Apocalipse 14. Agora, dizer que somos os únicos verdadeiros e salvos, a distância entre isso e outra afirmação é muito longa. Na verdade, uma das maiores marcas, irmãos, de uma igreja exclusivista, uma seita, é que elas não têm comunhão com as demais igrejas. Isso é simples de entender. O adventismo, ele não participa, por exemplo, da conferência cristã, que todo ano tem, onde reúne várias denominações, até pentecostais, batistas, presbiteriana independente, presbiteriana renovada, presbiteriana tradicional, igreja congregacional, Assembleia de Deus, ministérios pentecostais diferentes, entendeu? Ou seja, os adventistas não participam de conferências assim desse tipo. Eles não têm aquela comunhão com os demais líderes. Por exemplo, o pastor adventista falar com... Por quê? Porque o pastor batista não vai querer, óbvio, né, ter esse vínculo com a seita, mas parte da maioria, da parte deles também, de não querer nada com as demais igrejas. Isso é exclusivismo, assim como a CCB. A CCB também não participa de nada de conferência cristã. Por quê? Porque eles têm medo de um dos seus membros ouvir a palavra e seus olhos abrirem. Então, por isso que eles ficam ali no seu cercadinho, entendeu? A CCB ali, oração de joelho, véu, enfim, trajes, né, legalistas, parecendo fariseus. Mas isso é uma das principais características de seita. Exclusivismo religioso. Como é que eu vou dizer cristão se eles não consideram os demais cristãos das denominações como irmãos? Eles dizem aqui em público tudo, mas para parecer ter um ar de piedade, mas não consideram os demais crentes dessas igrejas como irmãos. Vamos continuar assistindo. A maior parte dos filhos de Deus está em todos os movimentos religiosos. Nós temos a convicção, mas para ser salvo tem que ir para lá, como a CCB, que vai ser queimado no lago de fogo, não é? Que vai ser queimado no lago de fogo, não é? Então, se você ouviu falar que o adventismo é exclusivista, não creia nessa afirmação. Há vários teólogos, na verdade, vários apologistas ensinaram isso ao longo dos anos. Eu até reconheço, você pode encontrar, às vezes, algum membro da igreja adventista que faz uma abordagem equivocada e ele não lê a literatura da própria igreja dele e acaba falando bobagem. Mas eu te garanto, a membresia comum. É até impossível um membro ler toda a literatura que essa falsa profetisa aqui escreveu. Já conheci vários adventistas que não conhecem as maneiras racistas que ela falou aqui, que negros, homens de cor não podem aspirar à liderança. Aí tem membros que vai dizer assim, não, mas isso era um contexto dos Estados Unidos naquele tempo, onde havia escravatura. Quer dizer,
Então é uma profetisa que só fala para um período. Olha a Bíblia, se não era atual para os dias de hoje, entendeu? Isso aí é o que ele está falando, é só... Palestra forte, a nível de profundidade de conteúdo, não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem para o povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você está me assistindo é um dissidente, você atente para esse livro e pare de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, o que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande, que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Então como é que uma pessoa em São Juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá pra fazer uma coisa dessa, né? Aqui é claro que vão vir para nós, pro nosso lado, não que nós vamos pro lado deles. Veja que o próprio Leandro Quadros disse: se você não for adventista, você não é salvo. Você é louco se você ler a Bíblia. Palavras do Leandro Quadros, adventista. Balela, é papo furado para não aparentar, né, ser uma seita. As nossas obras, fontes primárias, seja o Grande Conflito, seja o Nisto Cremos, seja o Questões sobre Doutrina, nós não ensinamos essa barbaridade. Nós não ensinamos. É uma barbaridade mesmo. Verdade, é uma barbaridade. Os filhos de Deus estão em todos os lugares. E Deus os usa. Até mesmo no Questões sobre Doutrina tem uma citação muito clara falando que Deus usa seus filhos para pregar o evangelho, inclusive em outras igrejas. As missões mundiais, onde há cristãos evangélicos levando a mensagem de salvação, Deus está usando eles. Como dizer que só o adventista é salvo? Isso é uma loucura, isso não faz parte da nossa doutrina. E ele não lê a literatura da própria igreja dele, acaba falando bobagem. E ele não lê a literatura da própria igreja dele, acaba falando bobagem. A grande obra do evangelho não deve encerrar-se com poder menor do que o que assinalou o seu início. Os servos de Deus, com seus rostos iluminados e resplandecendo de santa consagração, apressar-se-ão de lugar em lugar, proclamando a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Pessoas de todas as classes unir-se-ão com os que proclamam a mensagem do terceiro anjo. Muitos dos que haviam se unido às igrejas da Babilônia aceitarão a chamada poderosa. Ellen G. White, O Grande Conflito. Vi que outros estavam sendo acrescentados. Vocês viram e notaram que no final dos tempos, como diz aqui, né? Muitas igrejas, pessoas de todas as classes, se unirão com os que proclamam a mensagem do terceiro anjo, ou seja, essa senhora aqui, Ellen White. Muitos dos que haviam se unido às igrejas da Babilônia, ou seja, as demais igrejas que não são adventistas, Testemunho de Jeová, CCB, Universal, Católico, Presbiteriano, Batista, aceitarão a chamada poderosa, entendeu? Então, vejam que eles falam uma coisa, mas nos escritos está totalmente outra. Aí aqui tem toda a referência, o Grande Conflito, página 612, edição em inglês, 1911. Porque é importante a gente colocar em inglês, porque você qualquer coisa copia o PDF, coloca no Google e o Google traduz aquilo ali, porque muitas vezes são adulterados até. Eu não descarto essa possibilidade. Quando for traduzido para o português, traduzir de outra forma para ludibriar, né, os seus membros. Vamos continuar. Terceiro anjo. Muitos dos que haviam se unido
outros estavam sendo acrescentados aos que guardam os mandamentos de Deus. O sábado, A né? voz do Inclusive o anjo sábado. poderoso é ouvida do céu para unir-se à terceira mensagem e dar poder e força à sua obra. Meus irmãos e irmãs, vi que uma grande obra Uma devia ser visão feita aí, ó, da e falsa todos profeta. estão preparados para o que está diante de nós. Multidões que agora se encontram nas igrejas da Babilônia sairão delas com alegria ao ouvirem a verdade. Meus irmãos, olha essa fala. Multidões que agora se encontram nas igrejas da Babilônia, porque ele diz que, não, há escolhidos na igreja católica. Nós cremos assim também. Que há escolhidos na igreja adventista, na igreja católica, no Testemunho de Jeová, no mundo. Mas não cremos que eles vão ser salvos como se unir a uma igreja batista, a uma igreja presbiteriana. Porque o ladrão da cruz lá, ele morreu sem denominação, sem ser batizado. Mas eles aqui creem que os evangelhos tradicionais vão se juntar, multidões se encontram nas igrejas da Babilônia. Não é quando vier o decreto dominical, como eles falam, não. Babilônia vai vir quando o decreto, eles são loucos, fascinados pela essa teoria da conspiração. O decreto dominical, né? O decreto de Donald Trump vai obrigar os cristãos a adorar no domingo. Eles creem nisso. E eles se apegam nisso. Então eles têm que se apegar nisso para a doutrina não morrer. Multidões que agora se encontram nas igrejas da Babilônia sairão delas com alegria. Ou seja, eu que sou bateu, eu vou sair com alegria. Os presbiterianos assembleanos vão sair com alegria ao ouvirem a verdade, a proclamação dessa falsa profeta aqui, que foi até espírita, né? Mentirosa, né? Enfim, Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 41, 1888. Ellen G. White. Exclusivismo religioso, entendeu? Outra passagem. Entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente. Olha que blasfêmia e que orgulho, que soberba. Isso aqui o adventista vai ler isso aqui e vai tentar dizer, não, mas no final, vai tentar dar assim como ideologia, né? Assim como essas ideologias de esquerda. Vê o seu político roubando com dinheiro ali na mão, filmagem, tudo, não, mas diz, mas o fulano que matou a baleia lá, não sei o que, entendeu? Então, eles são cegos espiritualmente, por isso que a gente tem que orar, mas tem que mostrar a verdade. Olha o que é que essa falsa profetisa afirma. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, ou seja, a minha igreja que prega a palavra do Senhor, adora o Senhor com louvores cristocêntricos, dá um bom testemunho, é caída. Não é a igreja bíblica. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores, os líderes, né? E povo serão chamados a sair dessas igrejas. Ou seja, vão sair das igrejas caídas da Babilônia e alegremente receberão a verdade. Que verdade? A verdade dessa senhora aqui, dessa falsa doutrina. Como Paulo disse lá em Gálatas, ainda mesmo que um anjo desça do céu trazendo um novo evangelho, que seja maldito, seja anátema. Aí ele diz assim, mas não é um novo evangelho. Isso aqui não é um novo evangelho, isso aqui é doutrina para a igreja. Aí o adventista vê isso aqui, ouve isso aqui, ele vai ter vontade de visitar uma igreja batista, uma conferência? Ele vai ter vontade de participar de uma conferência presbiteriana, congregacional? Não vai, porque é a igreja caída. Tudo bem que nós não temos que visitar seitas, óbvio, catolicismo, espiritismo, né? Testemunho de Jeová, mas igrejas tradicionais que vêm da reforma, anglicana, né? Episcopal, luterano, tem seus problemas? Tem, mas não são igrejas caídas. Primeiros Escritos, página 261, toda a referência está aqui na tela. Receberão a verdade. Ellen G. White, Primeiros Escritos, página 261, edição em inglês, 1882-1884. Que todos tenham cuidado para não levantar um clamor contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que está exaltando o estandarte da justiça nestes últimos dias. Sem comentários. Ellen G. White, o único povo, o único povo que está cumprindo a descrição
dada para a igreja remanescente. Não há outro caminho seguro a não ser o de seguir o que diz a Conferência Geral, que é a mais alta autoridade que existe entre nós. Misericórdia. Manuscript Releases, volume 9, 1891. Misericórdia. Quando, em uma conferência geral, os juízos de homens escolhidos de diferentes partes do campo, de todas as igrejas e de todas as conferências se reúnem, essa assembleia deve ser respeitada como a maior autoridade que Deus tem sobre a terra. Testemunhos para ministros e obreiros, página 342. Triste, né? Isso. Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia atende aos requisitos chamados em Apocalipse 12, verso 17. E negrito ali, somente a Igreja Adventista. God's Né? True Church Today. Verdade de Deus para a Igreja de hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com as Escrituras, atende às especificações de Apocalipse 12, verso 17 e 14, versos 6 a 12. Assim como a Arca de Noé foi o único lugar de segurança e salvação, tal também é a Igreja Remanescente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fonte: The Remnant Church, A Igreja Remanescente. 1970. Revista Ministério. Ministry Magazine. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se apresenta como uma instituição exclusivista. Segundo essa visão, apenas os adventistas do sétimo dia são considerados os verdadeiros guardadores da lei de Deus, sendo assim identificados como o povo remanescente. A Conferência Geral, que é a estrutura organizacional da denominação, é vista como a voz e a autoridade de Deus na terra, recebendo uma assim como os posição de testemunhos de Jeová supremacia tem a torre de espiritual vigia. e administrativa Tudo que eles sobre os publicam fiéis. tem como Além verdade. disso, Eles dentro podem tirar a dessa autoridade de Jesus perspectiva, Cristo. Eles é vão crer. afirmado que não existe nenhum outro profeta de Deus no mundo reconhecido pelo Adventismo, além de sua própria profetisa, Ellen G. White, considerada a mensageira do Senhor. Assim, o exclusivismo adventista se manifesta em 3 eixos principais: na pessoa, representada pelo membro remanescente; no CNPJ, representado pela Conferência Geral como autoridade máxima; e na profetisa, considerada a única voz profética Essa aqui, essa válida senhora da aqui, ó. igreja. E ele não lê a literatura da própria igreja dele, acaba falando bobagem. E ele não lê a literatura da própria igreja dele, acaba falando bobagem. Irmãos, é triste, né, a gente ter essas falas, né, esses escritos como uma igreja saudável, como uma igreja cristã. Não é possível que você, adventista, quando vê, ouvir ou ler essas barbaridades, continue na igreja. Infelizmente, pelo orgulho religioso, pela soberba e não querer se humilhar a Deus, prefere se humilhar à denominação. Muitas pessoas preferem ficar com suas ideologias políticas e espirituais a ferir o seu próprio ego, a admitir o seu erro. Não, eu sou certo aqui, eu sou alguém intelectual, eu tenho minhas convicções, jamais eu vou sair da igreja adventista. Não, foi lá que eu vi isso muito, eu ouço muito isso. De católicos, de membros da CCB, de testemunho de Jeová, eles só vão sair realmente se o Espírito Santo, a vontade de Deus, a soberania de Deus, os tirar de lá. Não tem como eu, Rodrigo Custódio, César Cavalcante, Joaquim de Andrade, não tem como pessoas humanas tirar ninguém de uma seita. Quem foi que me tirou do catolicismo? O Espírito Santo, através da leitura da palavra. Quem me tirou da Igreja Universal? Quando eu migrei, né? Porque a Igreja Universal estava muito na televisão, enfim, estava muito, né? Tem na Record, tem em todos os cantos. Quem foi que me tirou após 10 anos da Igreja Universal? Uma pregação bíblica. Ou seja, o Espírito Santo me fez assistir aquela pregação e me incomodou e eu larguei 10 anos da minha vida. Deixei amigos lá que tinha, deixei todo o ministério de evangelismo. Eu não liguei, porque Paulo disse, eu considero as coisas que eu aprendi como o quê? Como lixo, para não dizer outra palavra aqui. Tudo que ele aprendeu ali no judaísmo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele disse que tudo era esterco. Era bobagem. Por quê? Porque eu tenho que aprender mais de Cristo, e não de Ellen White, e não de Charles Spurgeon, não de John Piper. Esses livros são edificantes. Esses livros aqui são edificantes, óbvio, são edificantes.
Não podemos ter uma vida sem leitura da palavra, sem leitura cristã, literatura cristã. Mas a gente não pode viver sem isso aqui, sem a palavra de Deus. Isso aqui não. Isso aqui contém a palavra. É tudo, isso aqui é suficiente. Se desaparecessem todos os livros de literatura cristã no mundo e sobrasse a Bíblia, isso aqui já bastaria. Isso aqui já basta para a vida do crente. Só que a gente tem que se edificar, saber o que é santificação, sobre o que é regeneração, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Nós temos que se aprofundar, não temos que ser crentes nécios. Então, homens de Deus, né, que escreveram não como doutrina para a igreja, mas como edificação para a igreja. Então, isso aqui é importante. William Perkins, é importante você aprender. Sobre os puritanos, é importante você aprender mais sobre Charles Spurgeon, o último dos puritanos. Aqui está todas as pregações dele, eu até recomendo esse livro aqui. É importante, mas isso aqui não é o alicerce da igreja reformada, da Batista, da Presbiteriana, da Igreja Pentecostal Assembleia e outras denominações. Não é, isso aqui não é alicerce, isso aqui é apenas complementar. É para você complementar a sua vida, como um livro de devocional. Você compra um livro de devocional para você se aprofundar mais nos conhecimentos de Deus. Mas eles têm como o grande conflitos, enfim, outras literaturas da Ellen White como a extensão da Bíblia. Essa é a verdade. Tire Ellen White e a igreja morre. A doutrina da igreja adventista morre. Não é sobre a guarda do sábado. Você pode guardar o sábado? Pode. Ser tranquilo, não tem problema nenhum. Contanto que não julgue as demais que não guardam. Você pode guardar como um dia para tirar, para evangelizar, para fazer um culto domiciliar com os irmãos, para leitura, para se isolar. Pode, mas não como doutrina para a igreja. Não julgando as demais que não fazem como Babilônia. Infelizmente, esse é o mundo adventista. E para você tirar, inculcar uma lavagem cerebral de pessoa de seita ou de ideologia política, só a graça de Deus para tirar, somente o poder do Espírito Santo para tirar, quebrar o seu orgulho, a soberba, porque é incrível. Você mostra relato, mostra escrito. Então eu perguntei a um membro do Adventismo. Aí ela é infalível? E ele disse para mim que não era, que era infalível. Então isso profetiza? Se a pessoa profetiza alguma coisa e é errado, é mentira, então está lá em Deuteronômio. Teste a profecia. Se a profecia se cumprir ou for mentira, não é de Deus, não provém de Deus. Mas mesmo assim, eles continuam pelo orgulho religioso. A Presbiteriana tem uma denominação muito bela, organização, teologia, mas no dia que elas saírem com doutrinas heréticas, não é sobre o batismo, porque o presbiteriano acredita, eles recebem membros da Batista. Eles não batizam de novo, porque eles creem que o batismo é por aspersão, mas também por imersão. Os batistas creem que é só por imersão. Então, se um presbiteriano for para a igreja batista, tem que batizar, não é se rebatizar, porque ele não crê. Né? Então, assim, são doutrinas. Agora, quando fala da insuficiência de Cristo, da não existência do Espírito Santo, que Jesus Cristo é um Deus menor, que você tem que guardar o sábado para a salvação, se você não der um dia, você vai para o inferno, isso são doutrinas heréticas. Aí sim, se tornaria, e eu sairia de qualquer igreja, batista, presbiteriana, onde eu pertencesse, podia ter nascido dentro de uma. Saiu fora da Escritura Sagrada, o dever de todo cristão é abandonar. Se a igreja não mudar, como Lutero fez. Lutero queria fazer uma reforma dentro da igreja católica, porque naquele tempo só tinha igreja católica. Óbvio que ele queria fazer uma reforma dentro da igreja católica. Tem muitas pessoas que criticam o Lutero porque ele queria fazer uma reforma dentro da igreja católica. Claro, só existia a igreja católica naquele tempo como organização, mas viu que não dava, ele saiu e foi perseguido e, graças a Deus, tornou, pela ação do Divino Espírito Santo, né, um dos fundadores da reforma protestante, assim como John Calvin e outros que vieram, John Knox, né, que tiveram uma contribuição grande para o protestantismo brasileiro e mundial, né? Então, adventista, você está nessa igreja, nessa seita, né? Ouça a palavra, leia a palavra, leia os escritos, estude mais sobre a doutrina da sua igreja. Não seja um crente nécio, né? Um membro nécio que não conhece a sua própria doutrina, tá certo? O vídeo aqui era para ter ficado um pouco mais curto, mas às vezes a gente tem que falar
O Espírito Santo é quem nos dá a direção, tá? Então, um forte abraço, espero aí que você possa estar curtindo aí nossos vídeos, né? Deixando like, comentando alguma coisa, se você conhece algum ex-adventista, ou estiver precisando, envie esse link aqui para algum, tá certo? Se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida e que leia a palavra do Senhor, porque somente aqui contém toda a verdade. Não é uma verdade relativa, uma verdade temporal. Não, isso aqui é a única fonte de verdade. É a palavra do Senhor, é a teologia da revelação. Não são literaturas cristãs. Isso aqui é apenas um complemento. É apenas para a gente se aprofundar mais. Se quiser ter uma noção maior, porque a Bíblia realmente ela é muito complexa, ela é muito... As coisas de Deus são inescrutáveis, né? Mesmo na glória, a gente não vai saber nem 1% de Deus, né? A gente só vai admirar e contemplar e adorar Deus. Nunca vamos saber a essência realmente de Deus. Então, muito mais nesse mundo, tá certo? Então, um forte abraço, que Deus te abençoe, e vamos orar pelos membros da Igreja Adventista, Testemunho de Jeová, católicos, né? Espíritas, CCB, pessoal que está na Igreja Neopentecostal, Teologia da Prosperidade. Vamos orar, né? Enviando links de vídeo de apologética, enfim, que mostre a verdade, tá certo? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês.